Olá, gente. Como vão vocês? Estamos iniciando mais uma aula de história aqui no sétimo ano e hoje eu quero começar essa aula já utilizando o nosso livro, né? Eu sei que quase quase ninguém tem um livro, mas eu tive acesso aqui pelo um link, pelo um site, no livro de vocês. E eu posso bater o print depois desses textos e mandar para vocês. Inclusive uma tarefa no final dessa aula, a gente vai fazer uma tarefa, certo? O capítulo de hoje, que no caso é o primeiro capítulo do nosso livro, é os reinos do Sahel. Professor, o que significa Sahel? Gente, Sahel significa fronteira, região mais próxima, né? É uma região que fica entre o deserto do Saara e as terras mais férteis da África, né? Ali na parte norte, próximo ao Egito, próximo a onde o rio Nilo se desemboca, né? Próximo a Marrocos, certo? Então, hoje nós iremos falar desses dois reinos, que é o reino de Gana e o reino do Mali, né? Esses dois reinos que tiveram grande desenvolvimento nessa região, trazendo muitas riquezas para a África e apresentando um desenvolvimento muito grande, apesar da gente não ter muito assim a cultura de estudar os reinos africanos. Há pouco tempo isso veio ser colocado em livros, né, como coisa importante na parte da história. E assim, a parte da história africana, só um detalhe. A parte da história africana, gente, é a parte mais importante de toda a história da humanidade. Porque foi lá onde surgiu os homens. Foi lá onde surgiu as primeiras civilizações, né? Onde surgiu as primeiras sociedades, as primeiras cidades, as primeiras formas de cultura, de organização social. Lá foi o primeiro lugar no mundo a dar início a uma civilização humana, a uma sociedade humana, certo? É, então, iniciando aqui com o reino de Gana, nós vamos dar início à nossa aula, falando aqui sobre o reino de Gana, né? Gente, o reino de Gana já existia há muito tempo, até antes, muito antes de várias outras cidades europeias aparecerem. O reino de Gana já era rico antes das grandes navegações, antes dos europeus descobrir os mares, descobrir o mar tenebroso, que era o Oceano Atlântico, o tão perigoso mar que eles não tinham coragem de navegar. Vieram criar coragem de navegar nesse mar no século XIV, século XV, né? E o reino de Gana já era um grande reino. Ele já tinha ouro, já utilizava o ouro como uma matéria para gerar renda, para trazer desenvolvimento para a cidade. Esse ouro era abundante nessa região, gente. Gente, assim como o ouro era importante e abundante nessa região, o sal também era muito importante. Assim como o sal também é importante hoje. Hoje, o sal, a gente tem muito essa coisa de não utilizar assim, o sal, porque a gente tem o refrigerador, a gente tem os conservantes. Não é à toa que muitas pessoas estão desenvolvendo várias doenças por conta de conservantes. Antigamente, na época do reino de Gana, o principal conservante que mantinha os alimentos sem nenhuma bactéria, sem apresentar gosto ruim, era o sal. Porque o sal, ele elimina as bactérias que vêm causar aquele mau cheiro na carne, em todos os alimentos. Então o sal era uma matéria muito preciosa e difícil de ser adquirida. Hoje a gente sabe que o sal é uma coisa muito barata, mas na época, para se extrair o sal, não era todo mundo que sabia extrair o sal. Então poucas pessoas no mundo sabiam extrair o sal das águas do mar. Tem região no mar que tem em algumas praias. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a região do Rio Grande do Norte, que é onde tem as maiores salinas do Brasil.
se produzir o sal ali, hoje é uma facilidade, porque eles pegam grandes blocos, dissolvem e fazem todo aquele processo de evaporização da água, e aquela parte que sobra é o sal, certo? Eles separam o sal da água, separam o sal da areia. E hoje o sal é algo muito consumido, mas apesar de ser muito consumido, ele também é muito fácil de ser extraído e muito barato. Enquanto naquela época era muito difícil de ser extraído e poucas pessoas sabiam extrair, e ele era muito caro. Tanto é que ele era usado como moeda de troca, usado como forma de pagamento. Tanto é que lá na época romana, na época do Império Romano, surgiu a palavra salário. Salário. Hoje a gente chama salário, mas era sal. A palavra salário vem do sal. O sal era o salário na época. Os soldados romanos recebiam seu pagamento com o sal, porque o sal era uma coisa muito preciosa, muito difícil de ser extraído, poucas pessoas sabiam extrair. Então, o sal era conhecido como uma moeda de troca muito valiosa, certo? Então, o reino de Gana, ele deu partida aí, primeiramente com o ouro, certo? Depois com outros produtos, como produtos de alimento, como goma, né? Produzido de batatas, sorgo, milhete, âmbar, peles, peles de animais, vários animais, né? Penas e marfim. Marfim retirado do elefante, né? Da presa do elefante, da presa do chifre do rinoceronte, né? Essas penas provavelmente de avestruzes, de outros animais raros, aves raras que tinha nessa região. Peles provavelmente de camelos, né? De tigres, de leões. Então, essa região desenvolveu uma cidade muito poderosa que foi Cuombe Salé, que apresentava características urbanas desde o século IX e atingiu seu esplendor por volta do século XII e XIII. Gente, até 20 mil pessoas moraram nessa cidade. O reino do Ghana teve um desenvolvimento muito grande quando essa cidade chegou ao seu auge, né, de movimentação comercial e muitas outras coisas. O reino do Ghana, quando ele deu início com a religião islâmica, né, o Islã, que são os muçulmanos, uma religião difundida por Maomé no século 5 e 6 depois de Cristo, né, em 570 a 632, isso aqui é a idade de Maomé, né? A partir do século 6, 7, 8, essa religião começou a ser expandida pelo norte da África, principalmente pela conquista militar. Quando isso foi difundida, toda essa religião levada para essa região do Sahel, muitas cidades cresceram, muitos mercadores árabes levaram suas mercadorias para ser comercializadas nessa região, e o dinamismo econômico aumentou nessa região de Gana. A religião também trouxe a escrita, né? Porque a escrita árabe ela passou a ser utilizada por esses africanos. Gente, uma coisa muito legal dos árabes é que cada cidade que eles conquistavam, eles queriam oficializar o idioma, porque o Alcorão, que é o livro sagrado deles, era escrito em árabe, é escrito em árabe. E todo mundo, para ler o Alcorão, tinha que aprender o árabe. E a Castilha, onde eles aprendem até hoje, nos países árabes, nas regiões distantes, por exemplo, da Arábia Saudita, nas regiões interioranas do Egito, do Emirados Árabes Unidos, do Afeganistão, do Paquistão, do Cazaquistão, essas regiões que predominam a religião muçulmana, a cartilha principal é o Alcorão, que é o livro deles. As crianças aprendem a escrever, a ler através do Alcorão. Então, as primeiras letras, as primeiras palavras que eles vão aprendendo é Alá, é Maomé,
são as palavras que denotam, que dão sentido ao islamismo, certo? Continuando aqui, deixa eu ver aqui mais alguma coisa importante nessa região. Através dessa religião, né, do islamismo, o reino de Gana passou a conquistar vários outros povos, porque outros povos também aprenderam esse idioma de Gana. E o islamismo ele tem uma função muito importante, que é tentar unir aqueles povos e fazer com que esses povos se unissem pela religião, pelo idioma. Então isso facilitou muito para que o reino de Gana se tornasse um grande reino. Certo, gente? Eu vou dar uma pausazinha aqui só para poder pegar aqui a outra parte. Sim, gente, continuando aqui. O Império do Mali, por exemplo, outro império que se desenvolveu nessa região do Sahel, né? Também foi uma região muito forte, muito influenciada pelo islamismo, religião que trouxe uma cultura de enriquecimento, uma cultura de negócios, de comércios, de rotas comerciais pelo deserto do Saara, né, trazida pelos camelos, muita mercadoria que era consumida, produzida e consumida por esse povo do rei do Mali. Certo? Um governante dessa época que se destacou muito foi esse cara aqui, Mansa Musa, certo? Esse Mansa Musa que viveu na era cristã de 1280 a 1337, ele organizou o império em províncias, estreitou os laços entre o Egito e ampliou a extensão do reino. Isso trouxe muitas riquezas para a região, gente. Gerou um domínio muito grande no comércio dessa região pelo povo dessas cidades. Por exemplo, essa cidade aqui, ó, é Timbuktu. E uma cidadezinha que trouxe muito desenvolvimento para a época. Essa cidade aqui, ó. Olha o nome aí. Djenné. Djenné era uma das cidades que veio a florescer quando o reino do Mali surgiu. Ó. Então, essas cidades, gente, elas eram localizadas às margens dos rios, o rio Níger, né? Um rio que trazia muita riqueza para essa região, muita riqueza para essa região, porque esse rio abastecia, ele enchia e trazia fertilidade para as margens, para aquela região. As terras se tornavam férteis. Então, as pessoas plantavam o seu alimento naquela região e além de retirar o seu alimento daquele local, também vendia o excesso desse alimento, né? Olha aqui o rio, né? O rio Níger. Muito importante as plantações aqui. As pessoas lá plantavam, cultivavam vários tipos de plantas, gente. Plantas que serviam de alimentos, né, para eles. Aqui a gente tem algumas, né? Olha aí, ó. Olha aqui, cultivavam milhete, sorgo, inhame, algodão e feijão. Criavam animais como bois, camelos e cabras. Pescavam, teciam e produziam objetos artesanais com cestos e potes. Isso daqui é uma riqueza de história desse povo africano, gente. O camelo, certo? O que o camelo não trouxe de riqueza para essa região, atravessando aqueles desertos. Camelo é um animal que já é preparado biologicamente para suportar o calor, passar muitos meses sem tomar água. Quando a gente for para a sala de aula, se Deus quiser, eu vou levar algum vídeo para vocês assistirem no Data Show. Informações, curiosidades importantes sobre essas regiões, gente. Sobre o comércio dessa região, sobre como eles plantavam, como eles sobreviviam, a importância do camelo, o jumento, que é um animal dessa região, que também aguenta semanas sem tomar água, porque nessa região é uma região que tem pouca água, né? A cabra também, que é um animal que aguenta dias e dias, até semanas, sem tomar água. Então, os animais que são dessa região,
eles conseguem passar muito tempo sem beber água, né? Sem tomar água, por conta da própria adaptação biológica que eles têm. E as plantas também. As plantas dessa região, elas sobrevivem durante muito tempo sem água. Então, essa população de Gana e Mali, esses reinos de Gana e Mali que viveram nessa região de Sahel, trouxeram muitas riquezas para a África, foram muito importantes na religião, na economia, certo? E na ciência. A gente tem um pouco aqui falando na parte da ciência, né? Universidade que foi criada, olha aqui, ó. Sob o domínio do Império do Mali, a cidade de Timbuktu se tornou um ponto de encontro de intelectuais e estudiosos que vinham de vários lugares do mundo. A Universidade de Sankore, por exemplo, fundada por volta do século XII, formava com a Universidade de Gingaraibé e de Sidi Iahi, um importante complexo intelectual de Timbuktu. Gente, universidades no século XII na África. Século XII o Brasil nem existia. E a África já existia universidades. Então a gente não pode ver a história africana, a história do povo do Sahel, da região do Sahel, como uma história de segundo plano, como uma história pequena. Pelo contrário, é uma história muito importante que fundamentaliza a história da humanidade. Certo? Então quero encerrar o vídeo aqui e vou já passar uma tarefa para vocês. Quero que vocês assistam esse vídeo completo. Na hora da tarefa, realizem a tarefa. E também perguntem. Qualquer dúvida, perguntem, por favor.